Meu nome é Anderson Kendi Kajiyama, aluno da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e a presente pesquisa tem como foco principal conhecer a organização micromorfológica de formação superficial oxídica, localizada em topo de relevo suave ondulado e sustentada por substrato vulcânico na Serra da Fartura, região do Planalto Subtropical com araucárias. Como objetivo geral, temos de caracterizar a organização micromorfológica de formação superficial oxídica em relevo suave ondulado, superfície interplanáutica 4, planalto subtropical com araucárias, mantida por substrato vulcânico em ambiente subtropical único. O objetivo específico é de coletar amostras indeformadas representativas nos horizontes integrantes de nitossolo bruno para posterior confecção de lâminas delgadas. Escrever os constituintes de microfábrica, plasma, esqueleto e poros da cobertura nitossólica e relacionar a organização interna dos materiais com a micromorfologia verificada em descrição prévia de campo. Identificar os processos pedogeoquímicos responsáveis pela organização da cobertura nitossólica na superfície interplanáutica 4 e auxiliar na análise de evolução da paisagem geomorfológica do planalto subtropical com araucárias. Como material e método, a revisão bibliográfica sobre a técnica de micromorfologia, tanto em relação ao contexto teórico de análise microscópica, quanto em relação ao procedimento executado em campo para a coleta das amostras. Foi coletada 7 amostras indeformadas, representativas de cada volume em campo. Impregnação das amostras, utilizando resina poliéster no laboratório de laminação do NEPA, UniOeste, campus Francisco Beltrão. Foi feita também a confecção das lâminas delgadas no laboratório de laminação do Instituto de Geociência na USP, com recursos do CNPq. Foi feito também um treinamento de descrição de lâmina no microscópio petrográfico, utilizando lâminas pertencentes ao acervo do Laboratório de Microscopia Óptica do NEPA, UniOeste Campus de Francisco Beltrão. A descrição das lâminas, conforme o procedimento de Castro et al., 2003, em termos de critérios para descrição, bem como de Stupes, de 2003, para interpretação. Como resultado de discussão, a macromorfologia das formações superficiais analisadas é do tipo nitossolo, bruno-distroférrico, de caráter alumínico, com porosidade total superior a 60% até o horizonte BC. Tem um material altamente temperizado ao longo do pedon, com um predomínio de aluminosilicatos do grupo caulinita e vermiculita, também de óxidos secundários de ferro, ferro-titânio e alumínio. A micromorfologia do horizonte A e AB, representada na primeira imagem, é de organização micromorfológica do material mais superior, o horizonte AB, de material pédico, de moderada a fortemente desenvolvido, com o formato oscilando entre grumo e blocos subangulares, de tamanho pequeno, assim como representa na figura A. O limite entre pads é predominantemente forte, demonstrado também na figura A, passando a moderada na figura E. Predomina a textura superficial arredondada a subangular em alguns setores. A distribuição relativa dos pads é aleatória. Os poros eles ocupam cerca de 15% do fundo matricial, com macroporos tipo canais e câmeras. Nós podemos observar isso na figura E, vinculados à ação da microfauna, característica comum em horizontes superficiais, tanto os mesoporos, rachaduras e fissuras, quanto os microporos, e tem gênese pedológica. A micromassa, conhecido também por plasma, tem distribuição relativa no interior dos pads, de porfírica a porfírica aberta, com concentração relativa com macroporos tipo canal e câmara, demonstrado na figura E também. Vinculados à ação de microfauna, característica comum em horizontes superficiais. Tanto os mesoporos, rachadura e fissura, quanto os microporos têm gênese pedológica, os últimos predominantemente no interior dos pads. A micromassa ou plasma tem distribuição relativa no interior dos pads, de porfírica a porfírica aberta, com concentração relativa. No horizonte de transição BA, no volume de horizonte de transição BA, perdão, o material é pédico também, fortemente desenvolvido, com distribuição porfírica, oscilando entre grumo e blocos subangulares de tamanho pequeno.
A micromassa, 50%, possui cor predominantemente bruno escuro a bruno escuro avermelhado, como representado na figura A. O esqueleto, que representa 15% mais ou menos, apresenta as mesmas características do volume anterior. Os poros, 40%, ocorrem como câmeras e rachaduras, mostrando na figura A, B e C, de origem biológica, tamanho macro. Os meso e microporos associados à individualização dos pads, portanto de gênese pedológica. Na organização micromorfológica horizonte BT1, o material apresenta pedalidade fortemente desenvolvida. Formato de blocos subangulares e texturas onduladas. A distribuição relativa é porfírica aberta, com micromassa de 50%, de cor bruno avermelhado e estrutura asséptica, assim como representada na figura E. Os poros são equivalentes a 30%, têm origem predominantemente pedológica, meso e microporos, e biológica, macroporos, representada na figura C e na D. O esqueleto representa 20% da lâmina e é constituído por quartzo e magnetita, de areia fina a muito fina. Na parte central desse horizonte BT1, o material continua com organização pédica, porém de grau moderado, e com apenas 10% de esqueleto, predominantemente areia fina. A organização no topo do BT2 é de material pédico fortemente desenvolvido, de formato tipo blocos subangulares com parede lisa. A distribuição relativa é porfírica aberta, com micromassa 60%, asséptica na cor bruno avermelhado escuro, demonstrado na figura C, D e F. Os poros, representando 40%, apresentam-se predominantemente pedológicos, desde macro até meso e microporos. O esqueleto é 20% e é predominantemente areia muito fina, composto por minerais quartzo e magnetita. Na base desse horizonte, o material passa a apresentar 70% de micromassa, 20% de esqueleto e 10% de poro, além de pedalidade moderada a fortemente desenvolvida, na figura F. Os materiais no volume de transição BC apresenta organização fortemente desenvolvida, com formato subarredondada e distribuição porfírica aberta, representada na figura C. A micromassa, de 40% de cor vermelho, na figura C também, é avermelho amarelado, na figura A e B. A estrutura é séptica, os poros representam 50% da célula, ocorrem como macroporos e mesoporos, fino a muito fino, predominantemente planares com gênese pedológica. No esqueleto, 10% observa-se quartzo e magnetita na lâmina, no plasma, como areia fina a muito fina, sem orientação definida, além de nódulos de ferro, assim como aparecendo na figura A e na figura B. Conclusão: a formação superficial oxídica em relevo suave ondulado na superfície interplanáutica 4, Serra da Fartura, Planalto das Araucárias, apresenta sólum com horizonte A, AB, BA, BT1, BT2 e BC, de cor geral bruno avermelhado escuro. A sequência de organização micromorfológica dos materiais indica evolução pedológica gradual ao longo do perfil, não permitindo identificar gênese alóctone para o material parental. Se os materiais analisados tiverem origem morfogenética, as características já foram apagadas pela pedogênese. Eu quero agradecer ao PIBIC UniOeste pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica, ao NEP UniOeste Francisco Beltrão pelo uso de veículos para levantamento de campo e pelo uso de laboratório microscopia óptica para a descrição micromorfológica. E também ao CNPq, processo 316293-2021-0, pelo financiamento de pesquisa através da Bolsa PQ.